paz do Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã, muito boa noite. Que a graça poderosa, abundante do nosso Deus esteja sobre a sua vida, também sobre as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Hoje, 29º programa Salvos Adoradores, e é com muita gratidão no coração que recebemos essa turma abençoada aqui. Márcio, Serginho, Pastor Eleco, Natan. E temos certeza que serão momentos onde o Espírito Santo vai falar ao seu coração em nome de Jesus. No livro de Samuel, capítulo 16, a partir do versículo 1 está escrito: Disse o Senhor a Samuel: Até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre seus filhos me provide um rei. Disse Samuel: Como irei eu? Pois Saul saberá e me matará. Então disse o Senhor: Toma contigo um novilho, e dize: Vim para sacrificar ao Senhor. Convidarás Jessé para o sacrifício. Eu te mostrarei o que há de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te designar. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Saíram-lhe ao encontro os anciãos da cidade, tremendo, e perguntaram: É de paz a tua vinda? Respondeu ele: É de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé e os seus filhos e os convidou para o sacrifício. Sucedeu que, entrando eles, viu Eliabe e disse consigo: Certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e fez passar diante de Samuel, o qual disse: Nem a este escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar a Samar, porém Samuel disse: Tampouco a este escolheu o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: O Senhor não escolheu estes. Perguntou Samuel a Jessé: Acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu: Ainda falta um mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: Manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor: Levanta-te e unge-o, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Muitas das vezes, nós julgamos as pessoas pelas aparências, pelo que ela aparenta ser. Mas nesse texto, o nosso Deus deixa bem claro que o homem pode até ver a aparência, mas Deus vê o coração. Que você e eu possamos converter não apenas a nossa aparência, não apenas voltarmos com os nossos olhos ao Senhor, mas que nós possamos nos converter ao Senhor essa noite. Converter os nossos olhos, converter nosso coração, converter a nossa mente, nos consagrarmos ao Senhor, buscar o Senhor com toda a intensidade do nosso coração, porque Ele se deixa achar. Que nesse momento você possa fechar os seus olhos. Vamos orar nesse momento. Vamos entrar na presença do Deus Todo-Poderoso, para que a graça dele nos alcance, para que a boa mão dele nos alcance, e para que a misericórdia dele, que se renove a cada manhã, e seja sobre a sua e sobre a minha vida, em nome de Jesus. Feche seus olhos. Senhor Deus, maravilhoso Pai, boa noite. Boa noite, Senhor Jesus. Boa noite, Espírito Santo. Pai, muito obrigado por esse momento, ó Deus, o qual o Senhor preparou para que estivéssemos aqui, ó Deus amado. Senhor Deus, ali na cruz o Senhor Jesus já via esse momento, porque para o Senhor não há impossíveis, para o Senhor não há barreira.
O Senhor é onipotente, onipresente, onisciente. Obrigado, Senhor Deus, por sermos escolhidos nessa noite para sermos porta-voz da Tua palavra, Deus amado. Pai, que o Senhor possa perdoar os nossos pecados, ó Deus amado. E jogar por terra, ó Deus, tudo aquilo que não provém do coração do Senhor, Pai. Aspige, ó Deus, do sangue de Jesus sobre as nossas cabeças, ó Deus amado. Ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus, cada canto, Senhor Deus, do nosso corpo, do nosso coração, da nossa mente, ó Pai, nós entregamos ao Senhor nesse momento, ó Deus. Que sejamos canais de bênção, ó Deus amado. E que onde chegar esse culto, ó Deus amado, o Senhor possa operar, Senhor Deus, milagres, maravilhas, ó Deus, curas, ó Deus, mas principalmente, ó Deus, conversão, Pai. Ó Pai amado, em nome de Jesus, nós entregamos ao Senhor esse culto, ó Deus amado, porque tudo que fizemos aqui é para a honra, glória e louvor do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Palavra, Serginho, com vontade do irmão. Eu te convido a adorar o Senhor nessa noite, o Deus que restitui aquilo que foi roubado, perdido muitas vezes, né, pelas lutas, pelas dificuldades, pelas doenças. O nosso Deus é um Deus que restaura a nossa vida. Vamos adorar ao Senhor com esse cântico, que Deus possa derramar sobre a sua vida o bálsamo de cura, o bálsamo de vida, em nome de Jesus. Os planos que foram embora, o sonho que se perdeu, o que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que este é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante-se do chão, erga um clamor, restitui. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva-me às águas tranquilas. Lava-me e refrigera minha alma. Restitui. Oh Deus, restitui, Senhor. Os planos que foram embora, o sonho que se perdeu, o que era festa e agora é luto do que
próximo louvor ele fala da experiência de Moisés quando estava na fenda da rocha e a presença de Deus passou e ele pôde contemplar Deus, embora que pelas costas, mas a glória de Deus inundou a vida daquele homem e a vida dele nunca mais foi a mesma. Aleluia. Nesse momento você pode ter essa intimidade com Deus em tua presença. Abre o seu coração nessa hora. Existe um lugar na fenda da rocha, bem junto a ti, em tua presença, em tua presença, existe um lugar aconchegado ao teu coração, em tua presença, em tua presença, existe um lugar onde o orgulho não vai me seduzir, onde o dinheiro, a fama, os aplausos não podem me comprar. Em tua presença, Senhor, em tua presença, Senhor, eu quero estar e mergulhar, descansar em teus braços de amor, em
eu quero habitar. Oh, aleluia. Oh, Deus, estar em tua presença, Senhor. Oh, Deus reina, reina. Aleluia, soberano, Alfa, Ômega. Oh, Deus, tu és digno, Senhor. Oh, aleluia. Aleluia. Tu que estás assentado no trono, sempre reinando, Aleluia. soberano, anjos cantando, homens louvando, Deus reunido com seu povo, ó Alfa, Ômega, Cristo, Filho, ó vem, Senhor Jesus. Aleluia. Ansioso espero Maravilhoso, Pai. Tu és santo, santo, santo. a tua volta num grande dia em que tu virás. Grande dia, Deus. E então subiremos, contigo estaremos para sempre. Aleluia. Maranata, Cristo, Filho, Mestre, ó vem, Senhor Jesus. Maranata, Cristo, Filho, Mestre, ó vem, Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Quero me derramar, Senhor, aos teus pés. Aleluia, tu és digno, Senhor. Ó Deus, fala, Senhor, o coração do teu povo, Senhor Jesus, que está do outro lado ali, Senhor. Que eles possam adorar, abrir os seus corações nesta hora, Senhor. Ó Deus.
fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser do calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Amém. Glória a Deus, toda a honra e toda a glória, Senhor Jesus. Te louvamos, Senhor Jesus, esta noite, Senhor. Te agradecemos, Senhor, por esta oportunidade, Senhor, que temos de estar aqui na tua presença, Senhor Jesus. Derrama sobre nós, Senhor Jesus, o teu bálsamo, Senhor Jesus. Fala, Senhor, os nossos corações, Senhor Jesus, através dos louvores, através das palavras. Ó Deus, em nome de Jesus, toma direção, Senhor, nesta noite, Senhor Jesus. E cada vida que está ali, Senhor, nos assistindo, Senhor, possa ser tocada, Senhor. Em nome de Jesus, tu conheces, Senhor Jesus, as dificuldades, as necessidades. Visita nesta hora, Senhor, o teu povo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. No final você canta mais. Vocês vão mais uma vez. Amém. Verdade. Eu confesso que ficaria a noite inteira nessa atmosfera de glória. Obrigado, Márcio, Serginho, Natan. Muito obrigado. Vocês não sabem o quanto Deus tem usado vocês nesse projeto. Às vezes parece, né, pastora Léo, que é uma coisa tão simples, mas Deus ele procura corações dispostos a abençoar a vida, sabe? E os salvos adoradores é isso. É onde os adoradores do Rei dos Reis se encontram para louvar, agradecer, engrandecer o Deus Todo-Poderoso e estar abençoando a sua vida, meu irmão, minha irmã. Parece jargão de crente, né, pastor Léo? Não sei como é que está a sua vida hoje, mas de uma coisa eu sei. Deus tem propósito na sua vida. Deus tem falado muito no meu coração, pastor, que Deus não me trouxe até outubro de 2025 por acaso. E eu acredito também que na sua vida, meu irmão, minha irmã, Deus tem propósito para realizar na sua vida e através da sua vida. Talvez com louvores tão simples como esses que foram entoados aqui, mas tão cheio de graça, tão cheio de amor a esse Deus.
Ser apaixonado pelo Senhor Jesus é uma honra. Eu estou apaixonado por esse Deus, esse gente. Eu sou apaixonado, extremamente apaixonado, porque eu sei que tudo que eu sou, tudo que eu tenho é dele, sabe? O amor dele nos preenche, o amor dele nos faz querer viver, o amor dele faz com que nós queiramos vencer as dificuldades, que são muitas, né? Para esses homens de Deus estarem aqui, para Miquel estar ali do outro lado, só Deus sabe o tanto de luta que foi para podermos chegar aqui. Mas quando a gente acredita, quando a gente crê no Deus Todo-Poderoso, nada pode nos parar, sabe? Nada pode nos parar. Se você entregar a sua vida para o Senhor Jesus, as lutas continuarão vindo sobre a sua vida, não tem jeito. O Senhor mesmo, Jesus mesmo disse que no mundo nós teríamos aflições. Mas uma coisa é certa, Ele estará com você todos os dias da sua vida até a consumação dos séculos. E ainda tem a melhor parte, a sua casa estará preparada no céu. Glória a Deus. Então, não passar por lutas aqui não tem problema. O importante é sabermos que a nossa casa foi preparada pelo Senhor Jesus. E as casas são infindáveis. Tem um lugar para você. Tem um lugar na mesa para você. Pastor Eleco, que Deus possa continuar te usando poderosamente em nome de Jesus, como já usou hoje em outras ministrações. Mas Deus tem sempre algo novo para ministrar. E estamos aqui entusiasmados do que Deus vai falar aos nossos corações. Fique à vontade, em nome de Jesus. Ei, querido, ei, querida, que alegria poder estar mais uma noite aqui ministrando ao seu coração. Que alegria, Nilton, fazer parte desse projeto tão abençoado que Deus colocou no seu coração já há algum tempo. Eu acredito que muitos já tinham desistido no seu lugar. Tudo que eu conheço da história desse projeto, de todos os desafios que você enfrentou, mas quando algo nasce de Deus, ninguém consegue parar. E é por isso que pessoas têm sido ministradas, pessoas até de outros países têm sido tocadas, porque a palavra é lançada e a gente não tem dimensão para onde ela vai. Mas que bom que você está nos ouvindo nessa noite, que bom que você está ligadinho aqui com a gente. Eu queria compartilhar uma palavra simples para o seu coração, que está no Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículo 35. Eu vou te contar essa história. Jesus tinha acabado de ministrar ao coração dos discípulos, da multidão. E ele estava ministrando a respeito da parábola do grão de mostarda, que era falando sobre a fé. E quando ele termina esse sermão, essa parábola do grão de mostarda da fé, ele faz um convite para os discípulos. Ele diz assim para os discípulos, passemos para outra banda, entra no barco e vamos passar para outra banda. A Bíblia vai dizer, no Evangelho de Marcos, capítulo 14, a partir do verso 35, que os discípulos entraram. De repente, aquela viagem começa a ficar um pouco incômoda e ela vai perdendo o controle, porque o vento começa a soprar ao contrário e a tempestade começa a apertar. Faz esse fundinho pra gente aí, Natan. E diante desse desconforto dessa viagem, a Bíblia vai nos contar que Jesus está dormindo no barco, numa almofada. E num determinado momento, tão desconfortáveis, os discípulos ficaram, já desesperados, eles vão lá e acordam Jesus. Eles saem da proa, Jesus está na popa, e corre e diz, Jesus, nós estamos perecendo, acorda. Jesus levanta, repreende o vento
Glória a Deus. repreende o mar, Aleluia. traz uma bonança no barco. E diz para eles: por que vocês ficaram com medo? Homens de pouca fé. E eles, maravilhados, disseram assim: quem é esse que até o mar e o vento lhe obedecem? Aleluia. Essa é a palavra que está aí no Evangelho de Marcos, capítulo 14. Eu queria compartilhar algumas coisas com você que está nos ouvindo. Ele começa, como eu disse, ele começou a ministrar uma palavra sobre fé. Sabe, Márcio? Ele está dizendo aos discípulos sobre o grão de mostarda e de repente ele manda eles entrarem no barco. É que eu aprendo uma coisa: quando Jesus estiver ensinando algo, fica ligadinho. Você nunca vai saber o dia que você vai ter que usar a palavra que está sendo ministrada. Ele acaba de ministrar uma palavra de fé. E os discípulos agora vão ser desafiados a viver o que Jesus acabou de ministrar. Meu Deus. Então, ele estava falando sobre algo maravilhoso, sobre a fé. Se tivesse um grãozinho de mostarda, ele ia para o monte, dirige o monte lá para o meio do mar, e ele vai. E os discípulos estão atentos. E de repente Jesus diz assim: entra dentro do barco. Só que, se você observar esse texto, a palavra ela é muito rica em detalhes, e esses detalhes a gente não pode perder nenhum deles, porque eles têm direcionamentos, eles têm destino para a nossa vida. A Bíblia diz assim: passemos para o outro lado. O sentido dessa frase, passemos, é que ele está junto. Dá a mãozinha aqui. Está junto. Nós vamos passar juntos. Nós vamos enfrentar juntos. Nós vamos ficar juntos. Haja o que houver, haja o que acontecer, a gente está junto. Essa palavra vira uma promessa, porque é uma promessa que aponta um destino, que ele diz assim: nós vamos passar para o outro lado. E a gente acredita que quando ele nos fez esse convite, ele nos deu essa garantia de estar junto conosco, de estarmos juntos. E essa garantia traz muita paz e descanso para mim, sabe, Nilton? Porque ter a certeza que ele está comigo me faz me sentir vivo e seguro, que eu não estou sozinho. O que acontecer, ele está do meu lado. Se eu cair, ele me levanta. Se eu chorar, ele me consola. Se eu não tiver mais força, ele me pega no colo. Porque ele está comigo, entende? Eu brincando com o Heitor na minha casa, eu fiz algo interessante. Tem uma bancada grande na minha casa. E eu disse assim pro Heitor: Heitor, pula no colo do papai. Papai, é perigoso não? Pula, rapaz, eu tô falando com você. E ele veio correndo na bancada e pulou. E ele, quando antes dele cair, eu já abracei ele e falei: o pai te segura. Aleluia. Fica tranquilo. Glória a Deus. Volta lá. Ele voltou e ele não pestanejou dessa vez. A segunda foi mais forte que a primeira. Ele correu e já saltou. Eu segurei ele de novo. Serginho, Jesus falou comigo assim: você precisa confiar como seu filho confia em você. Se você sabe segurar seu filho que é homem, que é falho, imagina eu que sou o pai. Eu te seguro nos braços. É exatamente isso que Jesus estava querendo dizer. Vamos passar juntos, fique em paz. Quem está te chamando não é irresponsável para te deixar à deriva. Quem está te convidando não é um Deus irresponsável que vai te deixar ao léu, que vai te deixar sem os cuidados, sem a provisão, sem o socorro, sem a mão que ajuda, o socorro bem presente. Não. Quem está dizendo que está com você
aconteça o que acontecer, o braço dele nos sustenta, Aleluia. a força Meu dele Deus. nos sustenta, a paz dele nos traz descanso, o amor dele nos faz crer todos os dias, o perdão dele nos faz todos os dias acreditar que as misericórdias são novas a toda manhã. Eles Aleluia. passavam tanto junto e ele aponta um destino, porque nessa caminhada temos um destino a prosseguir. A certeza é que a gente vai chegar do outro lado. Acabamos de cantar agora, de ser ministrados. O Serginho foi usado para dizer exatamente isso. Existe esse lugar de descanso, existe esse destino a qual ele nos convidou a passar, a viver, e a promessa que ele está conosco e que a gente vai chegar do outro lado. Um convite que vira promessa. Passemos para o outro lado. O convite que vira uma promessa. Quem te convidou, te prometeu que ele vai chegar até o fim com você. Glória a Deus. Amém? Aí, os discípulos entram. E de repente o vento começa a soprar. A tempestade começa a se levantar. Quem aqui já não viveu um desconforto na viagem? Que de repente a água começou a bater no barco. O vento sopra que dá até arrepio na gente. Dá medo porque a gente acha que a gente vai perecer. Quem aqui já não viveu um desconforto de uma tempestade? Porque a tempestade é algo inesperado. De repente ela vem. É chuva e de repente vira tempestade. De repente muda tudo. E você nunca sabe se vai vir chuva, se vai vir tempestade. Você não sabe como é que ela vem. Porque aqui pode chover leve. Mas lá na minha casa, que é do outro lado aqui, no outro bairro, pode chover pesado. Já viu isso, Niltinho? Em lugares diferentes, chove completamente diferente. Assim é a minha vida e a sua vida, a nossa vida aqui. Tem hora que a gente está numa calmaria e o Serginho está vivendo uma tempestade. Tem hora que eu estou vivendo um vento contrário e a chuva está leve. Você está indo de boa na sua viagem. Mas a verdade é que eles estão super incomodados. Sabe por quê? Porque eu estou falando de homens experientes a resolver problema no mar. Eu não estou falando de homens comuns, eu estou falando de pescadores. Eu estou falando de homens treinados na maré, treinados a enfrentar noites de tempestades e ventos e de repente perder o controle. E às vezes a gente está acostumado a resolver muitos problemas, mas tem uns que batem na nossa porta e fogem do controle da nossa mão. Que ainda com toda a nossa bagagem, maturidade, com toda a nossa experiência, a gente se sente limitado. E quando esse vento e essa tempestade acontece, alguma coisa a gente precisa se atentar. Deus quer falar conosco em algo. Porque nenhum vento e nenhuma tempestade não traz lição. Nenhum deserto que a gente passa não tem ensinamento, não tem escola. Se ele permitiu o vento, se ele permitiu a tempestade, é porque ele quer nos levar a um lugar de maturidade que a gente às vezes não está tendo, ou até mesmo de dependência, porque a gente está acostumado a controlar tudo, a gente é muito controlador, a gente gosta de, não, aqui eu faço assim, aqui eu faço desse jeito, eu resolvo, e a verdade é que tem hora que a gente tem que soltar, para ele dirigir, para ele governar. Preciso dizer isso para alguém, solta. Não é a sua força que vai mudar. Não é as suas palavras que vão convencer. Não é você vigiando tudo que vai dar certo. Você precisa voltar a confiar que quem te prometeu
é fiel para você chegar lá do outro lado. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Só que acontece que eles estão desesperados. E uma coisa me chama a atenção aqui, sabe, Natan? É que como que pode uma tempestade e um vento ser tão atrevido de soprar tanto com Jesus no barco? Porque isso me intriga às vezes. Jesus está no barco e o vento está soprando. O vento não respeita. A tempestade não está respeitando a presença do mestre dentro do barco. Porque dá uma conotação de que se Jesus está no barco é calmaria. Se Jesus está no barco, está tudo sob controle. E nem sempre vai ser assim. Às vezes, Jesus na nossa vida não representa calmaria. Jesus na nossa vida não representa controle total de tudo. A presença dele não traz esse conforto de isento de lutas e de provações. Não. A presença dele nos representa que ele estará conosco e que nós chegaremos ao destino, mas não que não enfrentaremos as tempestades e os ventos, porque elas precisam acontecer na nossa vida para mostrar quem ele é de verdade na nossa vida. Quer ver? Olha só. Rema daqui. Pedro, tira a água, levanta, sopra a vela, vira para cá, João, Tiago, Zebedeu, André, Felipe, corre, joga. E a verdade é que nenhum artifício é suficiente para acalmar aquela tempestade. Quem sabe você está tentando de tudo para acalmar essa tempestade. Você está me ouvindo agora e o seu desespero é esse. Que você já fez de tudo, você acorda cedo, você levanta, você tenta de todo jeito e não está funcionando. Você conversa, você tenta convencer, você chama e não está adiantando. Você busca, você ora e não está adiantando. O vento parece que não acalma. Aí você fica tão nervoso, você tenta resolver do seu jeito, com o seu braço, e acaba estragando tudo. Ela parece que aumenta mais. O caos torna-se ainda pior. O que eu vou fazer? Só que no meio desse cenário, tem alguém muito especial dentro desse barco, que a Bíblia vai fazer questão em dizer que ele está dormindo. E ele dormindo, ele está ensinando algo poderoso para a gente, Márcio. Ele está dizendo assim para a gente essa noite: é possível dormir, descansar, amém, no meio da tempestade. Eu creio. Eu creio. Eu preciso dizer isso para você. Tá tão difícil, né? Mas é possível, tá? É possível achar descanso no meio dessa tempestade. Porque descanso é confiança. A gente só descansa quando a gente confia. E sabe por que ele está descansando? Porque ele sabe que ele controla tudo. Que com uma palavra ele muda tudo. Os discípulos ainda não sabem quem ele é de verdade. Mas ele, com uma identidade bem resolvida, ele sabe quem ele é. Ele sabe o que ele pode fazer, o que ele pode realizar. Por isso que ele diz, pode entrar para dentro do barco, porque eu mudo qualquer coisa, eu transformo qualquer coisa. Eu tenho poder para transformar caos em experiências e milagres na vida das pessoas. Eu consigo fazer charcais virar mananciais. Eu consigo fazer ermo no meio do deserto. Eu sou Deus. Por isso que ele está descansando. Quem tem essa identidade em Cristo descansa, porque ele sabe que ele está no controle de todas as coisas. Você precisa de escutar isso aqui. Você precisa de ouvir essa canção que a gente vai ministrar aqui agora. Porque o vento está soprando, a tempestade está batendo.
Você está tão desesperado e Jesus está dizendo: descansa, descansa. Ele está ensinando a gente, ele está dormindo. Descansa, tem como você descansar. Entrega para mim. Ele dizendo: se o trovão e o mar se erguendo vem sobre a tempestade, eu voarei sobre as águas, tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Deus me revela que eu estou pregando para alguém aqui que não está conseguindo dormir. Jesus. Não está conseguindo dormir porque você não está conseguindo descansar. O problema está batendo na sua mente, você não consegue dormir, você está com o pensamento acelerado, você não sabe o que vai fazer. Você perdeu o controle, né? Mas Jesus está falando: deita, dorme e acorda, porque eu vou sustentar. Aleluia. Eu tenho acesso que você não tem. Eu vou aonde você não vai. Eu abro a porta que você não consegue abrir. Eu convenço quem você não convence. Eu mudo quem você não muda. Eu faço o que você não consegue fazer. Aleluia. Descansa. Descansa. Você precisa descansar. Você precisa voltar a confiar nele. Oh, Deus. Sabe o que Jesus está querendo fazer naquele bar? É algo extraordinário. Ele está querendo restaurar, Nilton, o relacionamento. Porque eles estão lá na ponta do barco. E Jesus está aqui atrás. Só que quando eles perderam o controle, o desespero tomou conta, sabe o que eles fizeram? Eles foram lá para trás onde Jesus estava. E começou a fazer assim: acorda, Jesus. Acorda. Jesus, a gente não está aguentando, acorda. Deus. Está doendo demais, Jesus, acorda. Minha família está sucumbindo, acorda, Jesus. Eu perdi o controle do meu casamento, acorda, Jesus, pelo amor de Deus, me salva. Jesus, eu estou distante, eu não estou te sentindo, eu não estou te vendo na tempestade. Acorda, porque não estou mais aguentando ficar sem você. Levanta, Jesus. A tempestade e o vento está vindo para restaurar o relacionamento, para trazer quem estava longe para ficar perto. Glória a Deus. Quem estava lá na frente, inverter o papel, colocar ele na frente de novo e voltar aqui para trás. É Jesus dizendo: ó, eu vou permitir a tempestade para você entender que quem tem que estar na frente sou eu. E você precisa voltar. Glória a Deus. Você precisa voltar a conversar comigo. Você precisa voltar a orar. Você precisa voltar a depender. Você precisa voltar a ficar perto. Jesus está dizendo: vem, fica pertinho aqui, vai. E eles estão: acorda, Jesus. Acorda, porque a gente não vai aguentar. O vento está balançando o nosso barco. Acorda, Jesus, por favor, acorda. Jesus desperta. Eu acredito que Jesus está levantando hoje para ir na sua casa e agora. Isso, clama Ele aí agora. Chama por Ele agora. Diz para Ele: vem, Jesus, me acorde, socorre a minha casa aqui porque está um caos. Socorre, Senhor, porque eu não vou aguentar até amanhã. Socorre, acorda Ele, vai. Ele está querendo restaurar esse relacionamento. Ele está querendo colocar tudo em ordem.
Ele está querendo colocar você pertinho dele. Ele dizendo, vem ficar pertinho de mim, porque pertinho de mim eu vou colocar tudo em ordem. Jesus vem, levanta e diz assim, cala-te, ó, cessa o vento. E na mesma hora, o vento acalmou e a tempestade cessou. Sabe o que eu aprendo aqui? Que quem tem dificuldade de obedecer é a gente. A natureza nunca teve dificuldade de obedecer a Jesus. Quando ele mandou soprar o vento, o mar abriu. Quando ele falou para não chover mais, não choveu. Quando ele mandou chover de novo, choveu. Quando ele falou com Josué, pode orar, eu vou parar o sol e a lua, parou. A natureza não tem dificuldade de obedecer. O baleia, o peixe grande, né? Pega Jonas lá, pega. Eles vão jogar a rede para a direita. Cardume, vai. A verdade é que a natureza não tem dificuldade de obedecer Jesus. É você que é resistente. Você que é duro. Mas ele estava mostrando. Se a natureza me obedece, seja fiel. Restaura o relacionamento, que você vai ver milagres acontecer na sua vida. Aleluia. Ele acalma a tempestade, acalma o vento, na mesma hora. Eu não sou irresponsável para dizer que é para todo mundo, porque a soberania de Deus opera agora nessa reunião aqui, mas opera com um mês, opera com 10 anos, mas para alguém é que agora tem uma palavra sendo liberada para você. A tempestade para agora na sua vida. Para alguém é que agora eu preciso dizer, o vento vai parar de ser contrário na sua história. Porque a verdade é que tem uma palavra de Jesus dizendo, eu vou acalmar para trazer o descanso de volta, porque vocês já aprenderam a lição. E quando a gente aprende a lição, a gente passa de fase. Aí a gente está perto para ir para outra banda. Porque agora Jesus já está na frente, eles já estão atrás. Agora não é o remo, solta a vela e deixa comigo. Eu vou controlar tudo. Só que eu já vi muito pregador, e o Tim, você já deve ter visto essa mensagem, todos os irmãos aqui sendo pregados, do pessoal falar muito do vento do mar, da tempestade, que o vento, a tempestade trouxe o caos, que o vento, a tempestade nos desestabiliza, que as lutas da vida traz isso com a gente fica desesperado, a gente fica com medo, sim ou não? Só que o problema deles não era o vento, o problema deles não era a tempestade, o que era? Não era. E o nosso problema não é vento e nem tempestade, não é luta, nem circunstância. Não é. Sabe qual é o nosso problema? É esse aqui, ó. Ele levanta e fala assim, por que vocês ficaram tanto com medo? Homens de pouca fé. Porque se a fé estiver viva, não tem vento que nos incomode. Se a fé estiver viva, não tem tempestade que nos abate. Se a fé estiver viva aqui dentro, a gente tem certeza que ele vai se levantar, que o controle está na mão dele, que se aconteça o que acontecer, eu sei que eu vou chegar do outro lado. O vento e a tempestade só revelam a minha fragilidade. O vento e a tempestade só revelam a minha falta de fé. O vento e a tempestade só revela a minha falta de confiança. O vento e a tempestade só revela que eu não sei ainda quem ele é. O vento só serve para isso. Mas quando a gente está cheio da fé, da certeza quem ele é e o que ele pode fazer, nada nos abala. Eu preciso liberar uma palavra para você aqui essa noite. Receba agora essa fé do nosso Senhor Jesus Cristo. Receba, porque as cartas de João vai dizer, essa é a vitória da igreja, a
fé no nosso Deus. Essa fé vai te fazer romper barreiras. Essa fé vai te fazer você ver a cura deste câncer. Essa fé vai ver, você vai ver a sua família restaurada. É o firme fundamento do que eu não estou vendo, mas que eu sei que vai acontecer. Tem muita coisa que eu não estou vendo, mas eu já vivo como se tivesse acontecendo, porque a minha fé é a certeza que Ele vai mudar, que Ele vai controlar, que Ele vai abençoar, que Ele vai cuidar, que Ele vai prover. O ano não acabou, mas eu já sei que tem muito milagre para acontecer. Por quê? Porque Ele me prometeu. E quem prometeu é fiel para cumprir. Homens de pouca fé, por que vocês ficaram tão desesperados? Eu acabei de falar de fé com vocês e vocês deixaram o vento e a tempestade desestruturar vocês e deixar vocês tão frágeis desse jeito. Aí sabe qual foi a resposta deles, mas foi assim: quem é esse? Quem é esse? Ele quer se revelar para você hoje, porque você ainda não o conhece, não é? Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse que tem o controle de tudo? Quem é esse que tem tanto poder para mudar a vida da gente assim? Quem é esse que tem poder para trazer essa paz? E Ele nessa noite veio dizer: eu sou. Eu sou a paz que você está procurando. Eu sou o caminho que você tanto está perdido, precisa se encontrar. Eu sou essa verdade que você está procurando. Eu sou a libertação que quebra as cadeias. Eu sou a porta aberta. Eu sou a vida. Eu sou o pão que te alimenta. Eu sou o sustento para a sua vida. Eu sou o seu sono hoje de sábado. Eu sou a força que vai te manter você de pé. Eu sou o amor que você não encontra nos braços de ninguém, que você já procurou em vários homens, que você já buscou em várias mulheres. Eu sou o amor que você precisa. Eu sou a cura da sua alma que está ferida, que está dolorida, que está sangrando, que você já não tem mais sentido, quer tirar a vida, quer dizer acabou. Não acabou. Eu estou me revelando aqui hoje. Eu sou. Quem é esse? É Jesus, que chamou a gente para entrar nesse barco e que agora está cumprindo a promessa, porque a gente está chegando do outro lado. Deus, eu vou terminar essa mensagem contando uma história para você. Porque o que me faz caminhar todos os dias, Serginho, Miltinho, é que a gente vai chegar do outro lado. Amém. Aleluia. Eu creio. Glória a Deus. Não tem sentido entrar nesse barco se não tiver um destino. Não tem sentido caminhar se não for debaixo dessa promessa que a gente vai chegar do outro lado. Eu estava viajando, eu estava com a minha família no carro. Já estava algumas horas viajando, meu filho perguntou assim para mim: papai, tá chegando? Eu falei com ele: tá pertinho, daqui a pouco a gente tá lá, aguenta mais um pouquinho. Eu caminhei mais uma meia hora e ele: pai, tá chegando? Eu falei: calma, Heitor, tá chegando, cara, calma, daqui a pouco a gente vai estar lá. Pai, mas eu quero chegar, pai, tô muito incomodado aqui. Eu falei: calma. 10 minutinhos ele me cutucou de novo: pai, tá chegando. E eu virei pra ele e falei assim: calma, rapaz, tá chegando. E quando eu falei assim mais firme com ele, Jesus falou comigo assim:
Você é assim. Tem dia que você olha pro alto e fala, o Pai está chegando. Eu lá de cima falo, calma. Falta só um pouquinho de tempo. E a gente vai colocar os pés nas ruas de ouro. Calma. Enquanto a gente não chega, curte a viagem. Descansa que eu tô dirigindo, eu tô no controle de tudo. Quando chegar eu te aviso. E vai ser uma festa. Vai ser uma festa porque tá tudo preparado. Os anjos serão os nossos convidados. Toda a potestade angelical com o maior coral que já se viu. De um lado, eles estarão cantando: Santo, 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 Santo. Do outro lado vão dizer: quem é esse? Quem é esse que vem? Esse é o Rei da Glória. Abre as portas para que entre o Rei da Glória. Do outro lado, vem uma igreja ataviada, toda de branca lã. A Bíblia vai dizer que ela está adornada. E quem está preparando ela é o Espírito Santo. Essa igreja, ela é morena, porque ela vem do deserto, ela vem debaixo de lutas, de provações, mas ela traz uma bandeira, um estandarte, e essa bandeira é a bandeira do amor, é a bandeira do resgate, da vitória, do sangue que foi pago. Nós estaremos lá para ver aquele que o seu rosto brilha como o sol do meio-dia, que os seus pés são como latão reluzente, que a sua veste é salpicada de sangue, é um cinturão de ouro, e na sua coxa está escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Eu tenho uma palavra para você: calma, está chegando. A gente vai chegar do outro lado. Deus abençoe. Amém. Glória a Deus. Amém.
as lágrimas meus olhos vêm molhar, como sinal que tu estás neste lugar. Aleluia. Sabe o que é lindo, Serginho? É que você vira o capítulo 14, o primeiro versículo no capítulo 15 é: e chegamos do outro lado. Aleluia. Sabe, mas quem leu o capítulo 15 não sabe o que viveu no capítulo 14. Se a gente só olhasse assim e falasse assim no capítulo 15, e chegaram do outro lado, não pode imaginar que teve tempestade, que teve vento, que teve aula, que teve tudo, não é verdade? A vida da gente é assim. Tem gente que só vê uma parte do nosso capítulo Verdade. e não conhece a história. Mas quem te fez chegar no capítulo 15 te acompanhou em todo o processo. Glória a Deus. E eu vim liberar uma palavra para a gente encerrar aqui, Nilton. Como virou o capítulo 14 para o capítulo 15, antes desse ano acabar, vai ter uma virada na sua história. Glória a Deus. Deus vai virar a sua estação. Aleluia. Deus vai virar a sua vida. E você vai chegar do outro lado. Aleluia. Deus te abençoe. Aleluia. Um grande beijo. Aleluia. Quero agradecer mais uma vez a vocês por estarem aqui, por investir o seu tempo, por estar abençoando vidas em nome de Te amo, meu Jesus. amigo. Que você em casa possa receber essa ministração, essa palavra poderosa de Deus para o seu coração, em nome de Jesus. Esse foi o 29º programa, Sábados Adoradores. Que Deus possa te abençoar, em nome de Jesus. Obrigado, irmãos. Obrigado a você que está em casa. Que você continue orando pelas nossas vidas, pelo nosso projeto, em nome de Jesus. Um forte abraço.